Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Esse é o nosso 7º episódio e hoje eu tenho o prazer de receber duas pessoas que são amigos nossos, pais e filhos, Felipe e Evaristo. Bom, meu nome é Evaristo, né? Evaristo Neto, muito conhecido no ambiente do pádel como Neto. Pai do Felipe Castro, né? Atleta de pádel aí, que a gente tem uma caminhada desde 2018. É um atleta que construiu um pouco da história na seleção de menores, né? Passamos por toda essa Jornada seleção de menores, essa jornada de seleção de menores. E agora a gente está aqui para contar um pouquinho também da nossa aventura do Felipe ali na Argentina, né? Faz agora, no final do ano, fecham 2 anos da Argentina, né? Legal. Então a gente vai contar um pouquinho dessa jornada, né? O que aconteceu, o porquê que a gente está lá, Perfeito. tudo isso. Legal. Para quem não sabe, o Felipe ele é atleta de pádel, ele vai se apresentar daqui a pouco. Como o Evaristo falou, é de Curitiba, né? Sim. E a gente tem o prazer de ter essa parceria com o Felipe hoje. Temos uma escola de treinamento, a Tri Sports, né? Então, através disso, o Felipe vai dar um testemunho aqui com o pai dele junto do que é realmente ser um atleta de alto rendimento na parte juvenil. Então, é um programa que a gente tem um prazer enorme de trazê-los para representar isso e vocês poderem elucidar as dúvidas que a gente sempre pergunta para os atletas que vieram antes, né? Mas agora, atleta juvenil e pai, então a gente vai seguir por esse caminho. Felipe, se apresenta um pouquinho para nós aí, para quem ainda não te conhece. Então, acredito que muita gente não me conhece, por conta da distância, né? Sim. Tô há 2 anos na Argentina, Uhum. mas sou natural de Curitiba, comecei aos 13, lá no Clube Botafogo, porque eu conheci o pádel pelo meu pai. O meu pai começou a jogar aqui, né? Começou jogando e aos poucos foi pegando gosto, começou a treinar e eu comecei a conviver com ele nos campeonatos. Eu jogava futsal e nunca me chamou a atenção o esporte. Uhum. Mas ao conhecer o ambiente do pádel, como eram os torneios, acabei pegando gosto, comecei a treinar com o Thiago Krames, o TK lá, muito famoso em Curitiba. Sim. E comecei a pegar gosto, passou de uma aula por semana, virou 3, 4 vezes por semana, os torneios, comecei a competir e foi indo. E acabei pegando gosto, treinando bastante e hoje acabei chegando a treinar na Argentina. Legal. Conta pra gente, assim, você falou que começou de forma mais de brincadeira, como todo mundo começa, sim. né? Mais recreativo, de clube, assim, através do teu pai, seguindo o exemplo dele. Começou lá no Botafogo, com o Thiago Krames, né? Sim. Que hoje, inclusive, é treinador treinador da seleção feminina, né? menores, Amigo nosso. E aí depois tu qual que foi aquela virada de chave pra começar a treinar mais sério? Aí você treinava com quem depois? Continuou com o TK ou acabou trocando? Eu continuei com o TK no início, aprendi muita técnica com ele e a primeira virada de chave foi o primeiro torneio, que eu joguei com a minha mãe, que também treinava comigo, que a gente usava só como para se divertir, e eu acabei perdendo muito feio os jogos e teve aquela sensação de não quero mais passar por isso. Preciso treinar mais. O Felipe ele sempre foi muito competitivo, né? Então, quando ele jogava, ele começou, o primeiro esporte que ele teve contato na escola, assim, foi o judô, né? E depois pro futsal, né? E sempre foi muito competitivo, né? Então, a derrota para ele sempre era uma coisa cara. E pro pádel era a mesma coisa. Então, esse campeonato que eles jogaram, né? Era um campeonato interno do clube, né? E eles perderam e o Felipe ficou chateado, né? E eu preciso treinar mais porque eu não vou perder mais e tal, né? Então era isso, né? Começou essa dedicação mais profissional. Assim. Isso mesmo. Aí eu acabei pegando gosto, treinando, e o TK acabou saindo do Botafogo e indo pra Padel 7. E lá foi onde eu conheci um dos meus mentores, que até hoje muito amigo meu, que é o Beto Ferreira. Legal. Que jogava Sim, Beto, de renome aqui no Brasil, treinador, jogador, enfim. Isso. E aí começou com ele? E aí comecei com ele. Um pouquinho mais sério, assim. E ali foi um das grandes viradas sobre o entender do jogo. Técnica... Não, só interrompendo, é que assim, ó, agora falando um pouquinho como pai, a gente durante toda essa jornada, assim, a gente teve algumas conversas com algumas pessoas que foram chaves, que foram virando algumas chaves, né? E a gente não tinha muito contato com o pádel profissional à época, né? E um dia nós viemos jogar um campeonato aqui em Joinville
e nós sabíamos da história do Che com o Dili, né? Toda aquela história do Che com o Dili. E a gente foi perguntar, eu e a Gia, a Virgínia, perguntamos pro Che, né? Che, pô, nós temos aqui, o Felipe quer treinar um pouco mais e tal, mas a gente... Aí ele nos fez uma pergunta que até hoje ele falou assim, mas vocês querem treinar, então vocês não podem mais ter um professor, né? Vocês têm que ter um treinador. O Felipe está disposto a ter um treinador que vai cobrar ele, porque, né, tem que diferenciar isso, né? Sim. E a gente lançou esse desafio pro Fê, conversamos com ele, né? E então aí, nessa época que ele foi treinar lá com o Beto, lá, né? Ó, não adianta você ir treinar com o Beto e não se comprometer em fazer as coisas. Então... o Fê tinha o comprometimento e aí a gente, né, tem essa história aí com o Beto Ferreira aí que foi muito... Legal. Foi um desses pontos de inflexão, né? Sim. E aí depois tu segue com o Beto, como é que vai? Então, o Beto me serviu muito para me ensinar sobre o jogo. O TK me tática. ajudou muito na parte técnica. Sim. Muitos golpes até hoje eu tenho aprendi com ele. Mas o Beto me ensinou a pensar sobre o jogo. A maneira de enfrentar o jogo, tática, física. Ele me mostrou que não é só bater na bolinha. Sim. Tem um motivo de por que bater, como bater. E ele foi muito importante também porque... putz, ele mudou minha cabeça sobre o caminho que eu tinha que percorrer. Antes eu A tua acredito... trajetória ali, o que tu tinha que fazer para chegar a ser um jogador... eu acho que o papel do Beto, assim, pro Fê, que tinha na época 14 anos, é apresentar o padre profissional, né? É que às vezes essa transição é muito difícil da cabeça e ela tem que ser feita conforme a maturidade, né? E o Beto, a época ainda ele era treinador ainda da seleção profissional ainda e tal. Sim, ele tava... E tem toda a bagagem, né? Enfim. Sim, ele falou assim, ele foi apresentando, você quer ser atleta profissional? Então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que treinar duro, então isso ele foi introduzindo, né, aos poucos, né, mostrando o caminho que é muito importante e o Fê foi executando. E o Beto, né? é da escola antiga, né? Então para arrancar um elogio dele... tinha que trabalhar bem. Era muito difícil ter um elogio. Você sabia que você estava fazendo a coisa certa quando você não era xingado. Ou seja, esse foi o... aí você já aprendia o auto-julgamento, a saber que você tem que estar bem com você. A tua autocorreção é muito mais importante do que a opinião de um treinador. Claro que ele serve de mentor. Sim. Mas ele te ajuda muito a aprender sobre você mesmo. Legal. E a gente tinha nessa época, como a Gi... ela tem uma formação educacional, né? É psicopedagoga e tal. A primeira coisa que ela falou assim, ó, então se nós vamos começar a levar um pouco mais a sério, o Felipe tem que ter um psicólogo esportivo, né? Então isso foi o primeiro profissional fora do pádel, né? Da parte técnica a gente agregou, foi um psicólogo esportivo porque ela entendia que era muito importante e ao longo do tempo fundamental, né? O psicólogo esportivo de confiança, um cara que tem as mesmas... Tem a parte técnica, né? A parte dele, mas tem uma parte de valores como a gente, né? Que a gente entendia que eram certos e tal. Então, ele desempenhou um papel fundamental na formação do Fê, né? E ajudando a gente também, né? Porque ele já tinha uma experiência, né? O Daniel. E até hoje está com vocês. Até hoje está com a gente. Ele tem uma experiência, né? Do tênis e... Hoje ele tem um atleta que está disputando o número 400 do mundo. Do tênis. Do tênis. Então é isso, assim... entendia do assunto e começou a replicar para o pádel. Começou a replicar para o pádel, né? Legal. E aí tu fica com o Beto um período e depois? Fico com o Beto quase 2 anos e o Beto foi muito sincero com a gente, porque ele disse que acreditava que até ali ele conseguia nos levar. Depois dali a gente ia ter que buscar novos caminhos e nisso acabou aparecendo o meu senhor Miyagi, que é o Possoni, o irmão do hoje... Luiz Possoni. Luiz Possoni, o irmão do Carlos. Possoni que está na Espanha hoje, tem duplas no circuito. E o Luiz, que eu chamo ele de Possoni, foi o meu senhor Miyagi. Ele me ensinou desde o início tudo básico. Com a visão dele, com a visão ótica dele. dele, que às vezes era diferente, talvez, dos outros É uma outra treinadores. escola, né? Uma Escola outra argentina, escola, né? Ele eu tive que reaprender todo com ele. Mas foi algo Voltou surreal, dois passinhos para trás, mas conseguiu progredir. É uma outra escola, como eu disse, é uma outra escola e o que a gente via do Possoni tinha esse trabalho de quadra, de uma outra escola que a gente entendia
que o Felipe pedia mais isso, né? Ele pedia mais essa demanda. Então, a gente, através do Tanque, o pai do Pedrinho, né? Eu chamo ele de Tanque, né? Pedro Kaminski. Do Pedro Kaminski. Então, ele um dia descobriu que o Possoni estava dando aula lá na Curitiba Padel e falou se a gente não queria levar o Felipe lá para fazer uns treinos. Pô, a gente tinha ouvido falar do Possoni, mas, né, era uma coisa muito distante, né? Imediatamente eu falei, não, que dia que é, que hora que é. E aí o Felipe foi treinar lá começou treinando com o Possoni lá na Curitiba Padel, né? Só nesse meio tempo, também tem o Matheus, né, filho? Que é importante a gente falar aqui do Matheus, né? Que foi um cara que te ele te vem ajudou. junto com o Possoni, né? O Matheus, professor lá também. Ele é um professor da TK? Da- Lá, TK? Não, da... ele tava na época, ele era da TK. Mas o Matheus é o Matheus Gonçalves? É, né? o Matheus Gonçalves, Legal, isso. legal. E aí Sim, Depois ele virou, acho que meio que da equipe do Possoni ali. No... Sim, então, o Marlon porque daí ali, né? porque daí depois ele vai pra lá. Mas antes do Possoni chegar lá, era só o Matheus. É. Era só o Matheus. E o Matheus foi muito importante, cara. Que eu vejo esse Matheus muito importante. É um cara que serviu pelo Exército por 8 anos, assim, sabe? Então ele trouxe pro Felipe, além de ser um parceiro de jogo do Fê, para introduzir o Fê na segunda categoria, a questão de disciplina, assim, sabe? É um cara que a gente confiou muito o Fê, assim, para ele, assim. É um cara novo, um rapaz novo e tal. E ele trouxe muito essa questão da disciplina militar, assim, pro Fê, assim, sabe? Então a gente teve, nessa formação do Fê, a gente teve muita sorte, assim, sabe? De ter bons profissionais, assim, de as pessoas contribuírem, assim, né? Perfeito. E aí, Fê, depois desse período ali, como é que foi com o Luiz aí? Trabalhou quanto tempo com ele? O Possoni eu fiquei, acho que, quase um ano. E foram um ano muito intenso. Muitos altos e baixos, muitos treinos. Onde eu aprendi muito, não só dentro da quadra, mas como fora. Eu aprendi a me tornar um atleta. Ele foi o grande ponto de inflexão que mudou a minha chavinha sobre querer ser profissional. Antes eu não acreditava que era possível sair do Brasil. Por exemplo, eu Através achava dele, ele que abriu a tua cabeça pra isso. o meu top ia ser chegar a jogar o BPT e buscar algo aí. Eu não podia imaginar que era possível chegar a outros circuitos que tem um caminho fora do Brasil. E ele abriu muito essa ideia. E aí você fica com ele nesse um ano, volta alguns quesitos para trás para reformular a posição de jogo, técnica, tudo que a gente sabe que o Possoni consegue fazer com os jogadores, né? E já fez muito por vários. E aí depois tu sai dele e já vai para Argentina. Como é que é essa tua ida? Como é que aconteceu as coisas? Então, pelo meio... Antes só queria contar algumas histórias engraçadas que eu vivi com o Possoni. Que teve um dia que eu cheguei para treinar e ele disse, não vamos começar o treino até você trocar 40 bolas de fundo. E isso, no início, parece muito fácil. Sim, vou trocar de qualquer jeito ali. Passar qualquer devagar, bolinha... né? Cara, mas você começa a ver que não é passar a bolinha, é passar a melhor bolinha a cada vez. Então, as 40 bolinhas demoraram 30 minutos para começar o treino. Mas ali me ensinou muito sobre regularidade. Era sobre a disciplina, não era o treino, não era esse. Não era Era o foco principal, não era né? esse. Teve dia também que eu treinava 1h30 por dia e eu passei essa 1h30 treinando lobby. Ele me lançava a bolinha e eu terminei o treino e nunca mais queria tocar na raquete. E daí fomos pra casa, me acalmaram. Esse dia foi muito legal porque então a gente sempre disse pro Fê, né? Sempre teve muito claro para ele que um preço teria que ser pago, né? E que ele ia crescer e que qualquer profissão, né, que ele escolhesse ia ter um preço a ser pago, né? E esse dia foi muito engraçado porque ele chegou em casa, mas pensa num brabo, mas cuspindo, chorando e mais brabo. Nunca mais vou treinar com o Possoni. Quem ele pensa que eu sou? Porque fez lá, pegava a bolinha e lobby, né? E a gente, Fê, nós confiamos você confia no Possoni? Confio. Então é ele que a gente vai, Tem que pagar né? esse preço aí. E o Possoni também foi um grande incentivador para o Fê vir para a Argentina, né? Eles têm o Possoni conhece o Seba já de muito tempo, né?
vocês levaram a clínica lá para lá para Curitiba, né? E bom, um adendo aqui, teve aquele famoso churrasco lá, né? Sim. Que sentou os dois para conversar lá, né? Eu fiquei Muitas do histórias, lado lá assistindo ali, só vendo os dois conversando, quase não entendia nada de espanhol, mas fiquei ali vendo a admiração um pelo outro, né? O respeito um pelo outro e tal. Sim. E o Possoni foi um dos grandes incentivadores, assim, ó, se o Felipe vai para lá, vai ficar com o Possoni, então, com o Seba, desculpa. Então tá em boas mãos, tá em boas mãos, vai, né? E, então, através daquela clínica, a gente abriu. Então, isso foi na final da Copa do Mundo de 2022, né? Vocês assistiram lá na Delta Paddle, né? Com eles lá, né? Ele veio a Argentina sendo campeão do lado dos argentinos. Exatamente. Lá, né? E aí, no fevereiro do ano seguinte, a gente prepara tudo isso, planeja a ida dele para a Argentina. E aí, vamos a La Plata. E aí, isso é uma pergunta para vocês dois, assim, vocês foram para lá, né? Aconteceu algumas coisas que geraram isso, né? Esses encontros na vida ali, fizemos uma clínica, o Seba veio para o Brasil, a gente se aproxima, o Possoni dá esse aval para o Felipe ir para lá, né? Então fica mais fácil esse credenciamento. Sim. E aí vocês vão para lá, beleza. Chegam lá, já estão quase há 2 anos, né? Vocês vão falar um pouquinho desses pormenores ali. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês pouca gente do Brasil foi para a Argentina, efetivamente. Às vezes os meninos vão para a Espanha ou até vão para a Argentina, passam um mês, 30 dias, 15 e voltam, né? Vocês estão quase há 2 anos lá. Os argentinos, Felipe, são receptivos de fato na convivência do dia a dia? No dia a dia eles são muito receptivos. A questão que todo mundo fala é porque vai por turismo, né? Ou seja, vão passar 15 dias e como aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Vem uma pessoa de fora, fica 15 dias, você não consegue criar intimidade com essa pessoa. Mas a partir do momento que você conhece os argentinos, você conhece essa intimidade, conhece a família, vocês começam a ver que todo mundo tá lá pelo mesmo objetivo, cara, você se torna a família deles e... E essa rixa que a gente traz do futebol e por outras coisas não existe na vida real lá com vocês? Na vida real, não. Existe por brincadeirinha, claro, sim. A resenha. Mas a convivência que você tem... Mas convivência, nunca fui excluído, nada por ser brasileiro. Somos todos iguais lá pra eles. Eu costumo dizer que lá na Argentina a gente não foi maltratado nem por um cachorro da rua, assim, né? Porque... primeiro que eles ficam admirados, assim, né? Quando a gente vai do Brasil, a gente está do Brasil lá para treinar pádel, então eles, mas vocês vieram do Brasil aqui só para treinar pádel, né? É uma pergunta que a gente, né, sempre escuta e tal. E o ambiente que a gente convive é basicamente o ambiente do pádel. O Fê convive mais, a gente vai um pouco menos para lá, né? Mas o ambiente do pádel é fantástico. A equipe do Seba, né? O Luke, os treinadores, né? O Alan, o Faco, né? O próprio Seba. Então, eles criam um ambiente de competitivo. A tua nacionalidade lá, quando você está dentro da quadra treinando, para eles pouco importa. O que importa é a dedicação, né? Tem que se dedicar, tem que treinar, gostar de treinar, dedicar. Isso que eles... E aí, qual que é a diferença, Felipe? Se é que tem alguma diferença em relação ao Brasil lá, no sentido de... Não de treinamento agora, perguntando, mas sim no sentido de ambiente. Tem uma diferença que você notou em relação a... Aquele ambiente de treino mesmo, assim? Os caras respiram pádel mais que a gente? Como é que é, assim? Conta a sensação que eu tenho é que eles querem muito mais que a gente. Ou seja, aquilo ali é muito mais importante. Eles dão uma importância muito maior do que o Brasil dá. Porque eles estão pra treinar, Se você sai com a camisa seca, cara, você vira zoação. Tipo, pô, o cara não tá treinando, o cara não tá se esforçando. Lá todo mundo tá pra dar o máximo. Se não é pra dar o máximo, eles falam. Se não vai vir pra dar o máximo, nem venha. Entendi. Eles têm essa mentalidade. Isso tu atribui aqui, Evaristo, lá, também com essa experiência que você vê o Felipe lá, você tá mais próximo do teu filho, às vezes, quando você passa aí, que agora passou os últimos 2 meses lá. Sim. Você atribui a também eles não terem tanta opção? Ou já é meio da genética dos caras, assim, treinar dessa forma, dar importância para isso? O argentino, o que a gente percebeu lá é que assim, ó, o argentino, ele gosta muito de esporte. Então, por exemplo, você passa nas praças lá, eles estão correndo, eles estão praticando algum esporte. O argentino gosta. E fisicamente eles são muito fortes, eles dão muita importância para isso, assim, sabe? E então
essa questão dos treinamentos e do levar a sério, eles já têm uma história nisso, né? Então tem vários atletas que treinaram lá com eles nas academias que foram para fora. Então, por exemplo, ali a gente tem na academia ali o Chostre, né? Que é o Chostre e o Max que jogam a um. O Chostre é da mesma época, um pouco depois, um pouco antes depois do Tapia. Sim, jogavam menores juntos. É, Sim. jogavam menores junto. Então, era um cara que estava com eles ali, que hoje é número 1 do mundo, mas que saiu daquele ambiente, entendeu? Então, eu acredito que uma das coisas que a gente, quando perguntam pra gente o que é fundamental nessa diferença, é esse ambiente que eles conseguem criar pela quantidade de jogadores, né, que eles têm lá. E você estar treinando junto nesse ambiente com os caras que daqui a pouco, essa semana eles vão para Espanha, essa semana eles vão para França, daqui a pouco a academia tá meio vazia hoje, não, os caras foram pra E o fora, querer né? ganhar. Eu tenho essa sensação que eles estão dispostos a pagar o preço para ganhar. Não Independente para do... ganhar em si, Não, sim. ou a questão de ganhar, mas de chegar longe. Entendi. Essa questão do vamos fazer de tudo para chegar onde queremos Tá. E já fazendo já puxando esse assunto agora que tu falou, essa questão de ganhar, né? sim. Lá você notou alguma diferença grande da parte técnica e tática em relação ao Brasil? Porque sempre teve aquela coisa, né? Os argentinos jogam de qualquer jeito, mas passam mais bola que nós, enfim, tem aquelas máximas do jogo Sim. antigo da Argentina. Ou não, a gente não tá tão longe deles na parte tática e técnica. Tu sentiu Eu alguma acredito diferença, assim? que a técnica não muito, mas a questão tática sim. Não só da tática, mas por exemplo, hoje a criança começa no esporte, o que ela vai fazer? Quer tirar pelos três, quer fazer Coisas jogadas mais mirabolantes. que vê no Instagram e tudo Sim, mais. Aí. lá Normal, né? eles querem passar bolinha, eles querem ganhar. Pouco importa o jeito ali. Pouco importa se eles vão ter que segurar a raquete com as duas mãos e passar 80 lobbies. Não, eles vão fazer o que é necessário para ganhar. São Então, mais competidores que a gente, então. então essas questões básicas, por exemplo, golpes de fundo, lobbies, eles dão muito mais. Por exemplo, o golpe mais importante para muitos treinadores lá dizem que é o lobby. E é verdade, né? Aqui é muito difícil você escutar alguém falar qual é o melhor golpe para se treinar. É o lobby. Entendi. E dentro disso, assim, o objetivo do jogo é passar a bolinha pro outro lado e quicar 2 vezes. Então eles vão ajustando isso na técnica o voleio tem que ser assim, tem que ser assado, mas você não consegue porque a sua mecânica do seu corpo, né, não permite, você não consegue fazer, então tá tudo bem. Entendeu? E aqui às vezes a gente dá muita importância, né? O Stefano teve aqui, né, e falou sobre isso, né? Hoje eu prefiro muito mais alguém que tenha vontade do que isso, né? Outras valências, né? Outras valências, Não só isso, ele técnica, usou né? esse termo, né? E lá a gente vê que isso é verdadeiro, assim, sabe? Que eles para eles tem que ter vontade. Se você, como o Felipe falou, né, sai com a camiseta seca lá dos treinos, para eles isso você não treinou, né? Então eu acho que é essa a diferença, assim, sabe? Tudo isso vem com o ambiente, né? E isso a gente não imaginava, mas o Possoni já estava nos introduzindo a esse preparando isso. mundo. O Possoni falava sobre Já isso. dizia que você ia pegar isso Essa lá. questão dos lobbies que eu treinava, de 40 bolas de fundo, era um preparatório já para esse cenário Que você ia encontrar lá. que eu ia encontrar lá. E Evaristo, como pai de atleta, você apoiou irrestritamente a ida dele para lá, desde o começo para a Argentina? Ou vocês fizeram pequenos testes, vamos ver se dá, outro não, vamos mergulhar de cabeça, vamos se mudar para lá? Como é que foi assim essa parte logística? Foram fazer testes menores ou já foram, não, aqui é o nosso lugar, vamos... Tudo é uma construção, né? O Felipe estudou em escola internacional porque a gente entendia que ele poderia ter uma carreira internacional e para isso ele precisaria aprender inglês e ter que a escola proporcionasse convênio com outras escolas fora do país, né? Então isso sempre foi lá em casa, a gente sempre teve isso como um norte, né? E aí a questão do pádel foi surgindo, ele foi né, se dedicando e tal. E aí quando surgiu a oportunidade de ir para a Argentina, a gente apoiou,
falou, é isso que você quer, então nós vamos te apoiar. Eu sou meio ansioso, um pouco ansioso, né? Então, quando a gente viu que a cidade era La Plata lá, eu estudei o mapa de La Plata Inteiro. todos os dias, sabia o número do ônibus que precisava pegar, quantos quilômetros pro treino, onde a gente ia ficar, onde ele ia comprar comida, onde tudo, né? Tudo planejado. E a viagem não teve muito tempo pra pensar. É. Apareceu a oportunidade numa semana, A gente teve uma reunião lá em Curitiba, né? É. Lá. Mas no final, antes... final do ano, no né, final de novembro, janeiro já tá, final de janeiro já tinha que estar indo. Mas antes a história, esqueci de contar esse detalhe, é que o Fê vai jogar um torneio em Blumenau com o Matheus, e a gente vinha muito para jogar para Joinville, depois da pandemia a gente não veio mais jogar, e aí o Fê vai jogar um torneio com o Matheus, e aí a gente encontra o Marcelo. Sim. Lá na academia. E ele falava, o Felipe fazia um tempão que não viu o Felipe e tal, o Felipe tá jogando bem, vai ter uma clínica do SEBA, você não quer fazer e tal, né? Então, e a partir daí, quando surgiu essa oportunidade de fazer clínica do SEBA, aí a gente já foi, mas será que não dá pra gente morar lá? Então a gente já foi estudando tudo isso, né? E apoiando, né? A gente, eu acho que é muito difícil pros pais. E a gente fala, todo mundo fala, a gente cria filho pro mundo, né? Mas quem fala isso ou já passou por essa experiência, né? Porque é muito difícil isso. Então as coisas vão acontecendo e você tem que ir soltando, né? Então a gente ajudou essa parte de planejamento lá de La Plata, onde ia ficar tudo. E foi, cara. E facilitou também, porque com o know-how da equipe do SEBA, com os cases de sucesso dele, tu se sente à vontade mais seguro. E seguro de deixar o teu filho lá, digamos assim. A gente também tomou algumas outras atitudes. La Plata é uma cidade universitária, tem muito brasileiro morando lá, então a gente pegava o Instagram, né? Entrava assim, você mora em La Plata, você está estudando em La Plata, como que é morar aí? Meu filho está indo jogar pádel, o que você recomenda, o que você não recomenda? Então a gente foi atrás dessas informações, qual que era, então ali na academia, na época era na Estação Norte, né, que eles treinavam, qual que era a melhor região para morar ali, onde que passavam os ônibus, né? Então a gente foi perguntando para as pessoas, foi metendo a cara e perguntando, né? Legal. Então isso facilitou bastante essa adaptação lá, né? E aí, para qualquer um de vocês pode responder, qual que foi o motivo, se é que tem um só, mas pode enumerar outros, a razão de vocês escolherem a Argentina e ter saído fora do Brasil, assim, tem um motivo especial ou uma soma de fatores? Acredito que a oportunidade nos ajudou muito. A True Sports nos deu essa oportunidade de poder ir com o SEBA. E o Pozzoni nos ajudou muito a já ir... Como já me conheciam. Ou seja, o Pozzoni já havia me apresentado pro SEBA, já tinha dado o aval dele. E acredito que esse foi o principal motivo. O aval do Pozzoni de que ali ia ser o melhor lugar para onde eu pudesse evoluir. Eu pergunto isso, Evaristo pode responder junto com ele, mas assim, se teve uma razão, talvez eu não me expressei direito, teve uma razão extra-quadra no sentido, no Brasil é bom, temos bons treinadores, mas lá é melhor, ou vai ser um ambiente melhor para ele. Teve isso também ou não? É inegável, essa soma teve também? É inegável que a Argentina hoje é a seleção vice-campeã do mundo e né, junto com a Espanha e são os melhores, isso é inegável. A Argentina está mais perto do Brasil. Se a gente fizer lá o DNI, que a gente tem oportunidade, né, pelos acordos do Mercosul, a gente pode ficar lá né, o tempo inteiro. Na época, o peso equivalia, né, os preços lá equivaliam a 20% do que a gente pagava no Brasil. Mas tinha um fator que na minha cabeça, assim, a gente conversava muito lá em casa, que era assim, nós vamos sair do Brasil e vamos para um pádel que é o melhor do mundo, Espanha e Argentina, e a gente precisava fazer uma adaptação. Então, essa questão da adaptação de mudança de jogo, de estilo de jogo, de treinamento, isso fez com que a gente escolhesse a Argentina por a gente entender que seria um degrau equivalente, mas tem todos esses fatores, está mais perto. Né, a gente aqui de Curitiba tem o voo, que né, aerolíneas argentinas tem 2 horas de voo, aqui pega, se eu saio 8 horas da manhã com voo, meio-dia eu estou no apartamento lá em La Plata, entendeu? Então isso foi, né? E não tem a questão dos 3 meses da Europa, né? 12, 13 horas de voo, né? Tem toda uma... Então isso contribuiu bastante, assim, sabe? Contribuiu bastante para escolher a Argentina. Assim.
Tá. Lá que vocês estão vivendo esse mundo lá, a gente fala sobre vários temas aqui, entre eles de apoio com o juvenil, os pais, na maioria dos atletas, os pais que bancam as coisas, né? Salvo aqueles que têm um patrocínio ou outro. Lá que vocês percebem, assim, vocês conseguem perceber se tem alguma ajuda, algum incentivo das confederações lá de pádel ou do governo? Vocês conseguem perceber ou ter acesso a essas informações? Então, Lá é diferente daqui? Como é que é o incentivo, digamos, público, assim, na questão do patrocínio? lá, por exemplo, a APA, que é a confederação de lá, paga para todos os atletas menores e para todas as seleções, amador, sênior, todas as seleções, profissional, de menores, paga a passagem, paga tudo. Para quando vai para Para eventos representar... representar a Argentina, você vai 100% pago pela federação. Então, isso é um baita incentivo. E a gente vê, né, agora teve o Pan-Americano de menores, né, a Argentina tem a camisa lá patrocinada, né, tem acho que é Macra, alguma coisa que o tem Banco Macra. É o Banco Macra, né? Macro. Então tem patrocínio, né, então eles conseguem captar esses recursos e isso possibilita que a federação, através da federação, viabilize isso para os atletas, né? Para que eles para que isso não seja mais uma preocupação, né? Se foque só dentro da quadra, né? Com o desempenho dentro da quadra. E, por exemplo, a Bull Paddle também lá disponibiliza todo, uniforme, a roupa, bolsa, tênis, para todos os convocados, 100% disponível. E uma coisa que eu ia perguntar nesse sentido ali, aqui, a gente sabe que a gente tem algumas dificuldades ainda no Brasil, a gente está caminhando para algumas melhorias, né? Tanto do juvenil quanto de profissional. Evaristo, ali, como tu vê a instituição da Cobrapa em relação à organização, à logística, incentivo, esse incentivo mesmo que a APA, por exemplo, dá para os atletas, você consegue se espelhar hoje em relação ao que você está vivendo na Argentina, se comparado com aqui? O que você pensa em linha geral da Cobrapa como entidade máxima do pádel? Assim, ó, a gente está desde 2017 vivendo esse ambiente do pádel, né? Então, o que todo mundo fala e a história que a gente escuta é que o pádel na Argentina está muito mais tempo, tem muito mais coisa. Então, esse teste do tempo eles já passaram, né? Eles já experimentaram várias coisas que possivelmente que deram erradas, que deram certo. Então, eles já sabem todos esses caminhos, né? Cada país tem suas regras, né, para conseguir patrocínio, para conseguir. Eles têm outra coisa que eles têm a YPF, né, que é a petroleira de lá, né, que é governamental e patrocina. Então, e aqui a gente tem, né, a dificuldade, e não é só no pádel, de captar recursos, né, tem toda uma burocracia muito grande e tal, né. Então eu aprendi assim ao longo do tempo. Antes eu achava que tinha que pagar mais, que tinha que fazer mais, que tinha que tudo mais, assim, né? E ao longo do tempo e com essa estadia na Argentina, a gente tem entendido que o esforço tem que ser do atleta e desse ambiente, né? Ele é responsável por isso, né? E o papel da confederação é fomentar o esporte. E aí o fomentar o esporte é como ela entende melhor. Se é fazer um campeonato brasileiro com 500, 600 duplas, se ela acha que isso é o que fomenta o esporte, então ótimo, né? Porque a gente tem, e as pessoas vieram aqui, pessoas com muito mais propriedade do que a gente, né, para falar sobre isso, né? Do pádel social e do pádel profissional, né? Então, eu acho que as duas coisas elas são separadas, mas elas não se desvinculam, né? O pádel, para ser profissional, ele precisa dessa parte social, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de boa vontade e eu tenho muitas críticas aqui para cobrar, assim como todo mundo tem e tal, né? O próprio Pablito teve aqui e falou, né? Precisa profissionalizar, né? Então, eu acho que, enfim, mas eu acho que a gente tem que fazer acontecer, assim, sabe? É isso que você quer, então a gente tem que fazer o acontecer mesmo, assim, né? Independente da confederação, no caso. Porque a confederação é um órgão, eu pergunto isso também para todo mundo, porque tem pessoas que podem trazer um outro cenário para nós aqui, que às vezes a gente não sabe, né? Então por isso que eu pergunto da Cobrapa, porque alguém... não é nenhuma crítica a eles, né? Tanto é que a gente já convidou até o presidente da Cobrapa para estar aqui no podcast. Espero que ele
possa Sim, vir sim, aqui, até porque isso é importante, né? importante, é um espaço para ele, né? Mas pergunto em linhas gerais mesmo, né? Porque tem críticas, algumas pessoas têm vários elogios à entidade Sim, máxima, que é ela, né? Sabemos a dificuldade, precisa profissionalizar, mas na parte do juvenil, assim, a gente consegue perceber que eles estão mudando algumas coisas, no sentido de campeonatos, isso, aquilo, mas esse fomento que existe lá na Argentina, um pouquinho mais agressivo, digamos assim, de patrocínio, ou de critérios mais estabelecidos de ranking, que a gente sofre alguns aqui, a gente não tem ainda, me parece. Assim, a gente está numa névoa, assim, né, de alinhar as coisas, né? Eu acho que o tempo é um fator muito crucial, porque você escuta as histórias, eu que tô lá, escuto muita história do Choce, do Maxi, que eles contam que antigamente era completamente diferente. Essa questão de patrocínios lá é muito difícil você ver atletas na academia tirando os caras do A1, que são vislumbrados por todo mundo, ter patrocínio. Os caras sofrem também lá. Eles sofrem muito lá. Isso que eu falei, assim, né? Porque quando a gente fala que a confederação tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? A gente fala do que a gente acha num ambiente micro, né? E a Cobrapa tem que pensar num ambiente macro, assim, né? E nessa caminhada nota a gente entendeu que a gente precisava parar com essas desculpas, né? A confederação não faz isso, não faz aquilo, pô, como que vai fazer isso, faz aquilo, e a gente resolveu caminhar com as nossas pernas, né? Mas essa questão do juvenil já melhorou bastante, né? Quando o Fê começou a primeira seletiva que a gente foi, e aí uma das passagens engraçadas, assim, né? Que a gente, quando o Fê começou a fazer isso com o TK começou a contar a história, porque o Sagui defendeu, jogou Mundial, né? E a gente vislumbrou essa possibilidade. E aí, TK, como que é esse negócio? Não, porque daí tem a seletiva, e a época era muito... Tinha O muita pádel, pouca dupla. o pádel quase não existia em Santa Catarina, né? Era muito pouco, tinha G3 aqui, a mais pádel, então tinha muito pouco juvenil. E Curitiba tinha Curitiba Pádel e o Clube Botafogo e duas quadras aqui no Curitibano que tinha, Sim. né, e tal, né? E aí o TK falou assim, não, tem a seletiva, vamos me informar lá com a Cobrapa. E aí ele se informou, e aí eu peguei nós alugamos uma doblô. Eu falei com o TK, falei, não, TK, nós vamos para essa seletiva aí, o peito, a cara, a coragem. O Fê jogou com o Pedrinho, uma doblô para 7 lugares. Foi eu, o TK, o Fê, o Pedrinho, O Rafa Narciso. o Rafa Narciso, a mãe. E eram... Nós somos 5 e tinha mais alguém que foi, não tinha? Era isso. Acho que era isso. E aí nós fomos com a doblô, pegamos a doblô e fomos lá no OK Center lá, sabe? E a gente não conhecia nada, Só não que sabia na como época que não era. tinha torneio sub-14, estadual. Não As tinha nada. inscrições, se Tinha duvidar, não eram nem feitas ainda. Talvez acho que era na hora, acho que era Sim. na hora, né? Era, Nem na lembro. maioria era americano, aí não dava dupla, dava Sim. 2 duplas por categoria, aí juntavam todo mundo. Era muito mais recreativo do que é o E aí a Hoje, gente né? foi o pra competitivo que e é aí a hoje. gente foi pra no OK Center lá e os piados tomaram um pau lá, né? Imagina, né? Os gaúchos tudo, o Padel Sim. nasceu, né? O berço do Padel é no Rio Grande do Sul. E os meninos tomaram. E a gente voltou de lá e falando, galera, nós precisamos mandar, né? E a gente né? não tinha nem 8 meses de pádel. Foi com a cara e a coragem E aí depois. Vai se desenvolvendo, né, as coisas, né? Antigamente os meninos jogavam um torneio no Rio Grande do Sul, eram 5 sets. Aí era Santa Catarina, quando sobrava a quadra, 6 sets. Eram 7 de Games. 6, 7 games, 6 games. Depois virou. E aí, com o tempo, isso foi passando, né? Talvez não na velocidade que a gente gostaria que fosse, porque a gente entendia, né? Mas as coisas foram acontecendo, né? E hoje, a custa de muita briga, né? Muitas discussões e tal, né? Então, mas as coisas foram acontecendo, né? A gente sempre pergunta isso para deixar claro a nossa intenção, né? De tentar trazer assuntos que só ajudem a caminhada do pádel, né? Cada um tem uma opinião, né? Você vai trazendo uma, a gente compara com a Argentina, aí um cara compara com a Espanha, que foi para lá, a gente vai trazendo e vai trocando ideias aqui pra gente, Claro. às vezes, pensar em fomentar Claro. essas coisas e não criticar apenas, né? Aí, Varisto, um outro tema já corroborando com isso. Também sempre faço aqui as mesmas perguntas e para todo mundo que veio aqui, que a maioria foi jogador / treinador, né? Então,
ela é oportuna e agora a gente tem um jogador juvenil que está aí 2 anos na Argentina e pode falar e você pode dar a sua opinião. Felipe, responde primeiro. O teu pai hoje, né, que é um incentivador, teu apoiador, ele te ajuda em muitos quesitos, te atrapalha em alguns. Como é que tu vê essa relação de pai para filho, sendo, eu conheço o Evaristo, um cara apaixonado também pelo esporte, né? Como é que é essa relação assim? Então, esse é um lado que quase ninguém escuta, né? Que é das crianças, né? Porque normalmente a criança tem medo de falar com o pai, tem medo de contar. Hoje, meu pai mais me ajuda do que me prejudica. Mas durante muito tempo eu sofri muito com isso. Porque talvez a maneira que nós sempre tivemos o mesmo objetivo. Ou seja, a ideia sempre foi que eu ganhasse. Mas talvez o método que ele usava para me incentivar ou para tentar me ajudar acabava mais me prejudicando do que me ajudando. Causava uma pressão a mais em ti, assim? Sim, uma pressão, a própria questão de querer dar orgulho para eles. Ou seja, Jogava mais por ele do que por você. dentro de você sempre tem aquela, putz, imagina eu ganhar e contar para eles. Tem de querer orgulhar seus pais. Então, acredito que isso, depois com o meu psicólogo, consegui resolver esse problema, mas eu sempre tive essa de querer mostrar para eles até onde eu cheguei. Causar esse orgulho para eles, né? E Evaristo, nessa caminhada de vocês, assim, uma autocrítica, tu acha que hoje, né, tu mais atrapalhou ele ou ajudou nesse sentido, né? Hoje é fácil de falar, né? Fácil, né? Hoje Passou, é fácil, né? A gente vê todo onde o Fê chegou, né? Se tornou um homem, né? Mora lá na Argentina, as coisas que passa, né? Sozinho. Lá, mora sozinho na Argentina, né? Então hoje eu acredito que o saldo é positivo, né? Mas por muito tempo foi muito duro, né? Isso tudo para ele como filho, a gente entendia isso, né? Mas essa comunicação a gente foi ajustando ela ao longo do tempo, né? Eu sempre falei para ele que ele precisava se dedicar sempre para isso, né? E é muito difícil, eu acho que para os pais, assim, pelo menos para mim era muito difícil onde a gente coloca o filho para dentro da quadra, que ele tome as decisões dele, porque a gente tá toda hora dizendo, né? Não faz isso, não faz aquilo, não faz... E dentro da quadra a gente não pode dizer isso, né? Às vezes a gente tenta lá, dar uma, né, bate no vidro e tal, mas ali a decisão é dele. E aí a gente tem pessoas em volta vendo o nosso filho, que é o nosso bem maior, nu, né? Errando, né? Ele tá ali Tá desconfortável muitas pelo vezes. que ele é, exatamente isso, né? Então isso é muito difícil de você expor isso, né? Que teu filho tem as fraquezas dele, que ele tem as qualidades dele e tal, né? Então, isso é um processo. Isso é um processo. A gente teve muita ajuda. O Fê mencionou aqui o psicólogo, que trabalhava com o Fê e trabalhava com a gente também, né? E as coisas foram fluindo porque ele mostrava que queria, a gente também quer o melhor para ele, né, até hoje, e as coisas foram fluindo. Então eu acho que por um tempo, assim, falando de mim especificamente, né, a Gi é uma santa, né, e tal, porque, né, mas de mim, assim, eu neto, assim, eu acho que por muito tempo eu atrapalhei, assim, e por muitas vezes o Fê deve ter pensado, assim, vou desistir disso e tal, porque eu não aguento mais isso tudo, né. E nesse caminho todo teve uma pessoa que me ajudou muito, que foi o Mr. Rafa, que foi meu professor na escola. Ou seja, quando eu comecei no futsal, ele era treinador da equipe. Então, essas situações que eu passava, porque no futsal meu pai era igual. O esporte não muda os pais. Então, durante muito problema, por exemplo, eu tomava um gol, a primeira coisa que eu fazia era olhar pro meu pai. Claro, ele ficava muito chateado, não por eu ter errado, mas do gol. Porque ele também quer que eu ganhe. Tava torcendo por ti, na verdade. Sim, e ele me ensinou muito também a esse lado de olhar pra mim. Ou seja, a opinião dele sempre vai existir. Agora, o que eu faço com essa opinião O problema é teu. é problema meu. Aí mudou a chavinha. Depois ele virou meu preparador físico. Antes de eu ir pra Argentina, eu tive um intensivo com ele de 6 meses quase. E ali ele me ajudou a fortificar essa ideia da opinião própria. Por exemplo, só eu sei o quanto eu sofro lá na Argentina, em casa, sozinho. Só eu sei na academia os esforços. Então,
Intuito Isso mesmo, né? E uma coisa, porque assim, eu repito essas perguntas, e algumas elas são clichê e eu vou sempre Claro, repetir claro, aqui claro. porque a resposta é sempre diferente, né? Até a gente recebeu algumas críticas no bom sentido. Ah, mas eu sou treinador, a gente tem a nossa equipe, né? Eu Sim. sei como é que é o dia a dia de vocês, a gente tem essa experiência. Eu tenho umas opiniões sobre algumas questões sobre os pais. Eu também sou pai, Sim, então vou passar por isso, né? claro. A gente não sabe o dia de amanhã, como vai se comportar e tal. Mas, né, a gente tem uma carreira já no esporte desde de pequeno, então a gente já passou por muitas coisas também de Claro. cobrança, enfim. Quando eu pergunto essa coisa se mais atrapalha do que ajuda, é num todo, né? sim. Não é como uma Sim, forma sim. de criticar a posição dos pais. A gente sabe que tem, como você, né, o teu bem maior é o teu filho. Sim, claro, Então, quando claro. mexe naquilo Oh, ali, Deus o livre. então assim, não é minha crítica é que os pais têm que estar fora do padre ou não. Não, A não. minha pergunta é sempre mais global. Eles mais ajudam, mais atrapalham. E o Fê acabou de ser categórico. Numa época mais atrapalhou e hoje mais ajuda. Então é um critério de perspectiva, de tempo, né? Você sabe uma coisa que me ajudou nessa caminhada para entender, André? Ler muita biografia de jogador. Muita, muita. De Lá em todos os casa, esportes possíveis. todos. Cara, lá em casa, né, Fê, a gente tem do Guga, tem do Agassi, cara, é uma lição, porque ele, né, tem toda a história dele, né, do Kobe Bryant, do Nadal, então tudo isso, né, você pega a história do Tony Nadal, né, com o Nadal, né, eu vi muito vídeo deles, né, do Tony Nadal falando pro Nadal. Uma das coisas que eu tiro que eu aprendi um pouquinho, por exemplo, da história do Tony Nadal com o Rafa Nadal, é ser honesto, né? Não Jogar adianta eu limpo dizer ali. pro meu filho, né? Porque você perdeu. Filho, ele chega reclamando, pô, eu perdi por causa da bolinha, né? Eu tenho uma história famosa, né, do Nadal por causa da bolinha, que ele perde um torneio, no torneio seguinte ele joga com a mesma bolinha e ganha, né? Então uma das coisas que eu sempre fui com o Fê foi muito honesto, né? Então essa honestidade, e não é uma honestidade assim depreciativa, é dizendo para ele assim, as coisas são o que elas são, né? Então eu acho que tem que ser uma caminhada onde a gente vai errar, mas ela tem que ser honesta, sim, sabe? Se eu pudesse deixar o meu testemunho aqui, ela tem que ser uma caminhada honesta. Não adianta eu enfeitar para o meu filho que ele é isso, que ele é aquilo, e efetivamente eu vejo que não Tu é. estava falando dos bastidores sobre isso, né? Também ser honesto, não enganando ele e não criando um personagem. A gente falava do termo que o Pablito usou aqui, né? Isso Ser mesmo. um personagem, né? Você disse que o Felipe ele começa atrasado, digamos assim, entre aspas, no padre em relação aos meninos da época que já jogavam mais tempo. Ele correu atrás do prejuízo dele sozinho. E ele, nem de longe, ele era o mais habilidoso, conforme você falou, né? Os da época lá, que já nasceram meio com a raquete na mão, né? Ele começou tarde. Em nenhum momento tu falou pra ele que ele era o mais habilidoso, ou que ele ia ser um gênio e tal. Tu falou assim, cara, vamos baixar a cabeça e vamos treinar. Essa honestidade, às vezes, ela falta em alguns sentidos, talvez para blindar o filho, ou talvez para criar uma coisa, mas no final vai dar problema, né? É que daí você mostra outro caminho, né? Você mostra que tem outro caminho, né? Para conseguir aquele objetivo, né? Tem o caminho do trabalho, tem o caminho da dedicação, tem o caminho dos estudos, porque todo mundo que veio aqui, né, os atletas profissionais, né, e eu nunca não passei muito longe, né, de ser um atleta, mas eu li muito sobre esses caras, e o resumo que a gente tem, e é de domínio público isso. Não adianta você só ter talento, você tem que ter o esforço. Às vezes eu prefiro ter o cara esforçado do que talentoso. O próprio Stefano teve aqui e falou isso. Né? Eu prefiro o guri que se esforce, que treine, do que o cara que me entregue alguma coisa do que o talentoso. Então, era isso que eu sempre exigia dele. Né? Eu falava assim, cara, você não vai. Tanto que por muito tempo, alguns golpes pro Fê eram muito difíceis. Né? E eu falava para ele, cara, vai porque vai sair. E durante muito tempo essa sinceridade doeu muito. Porque é difícil você perder e você quer arrumar alguma desculpa. Você quer achar algum motivo pra diminuir a tua dor. E ele vinha e colocava o dedo na ferida e cutucava, mas durante muito tempo eu achava que isso tava errado. Mas hoje eu agradeço por ele ter me tratado assim e que tem muito mais ainda pela frente, tem muito mais dores. E quanto menos desculpa você colocar no caminho, mais fácil vai ser.
Ótimo. Aí uma outra coisa, vocês dois podem responder também. Já falando disso, porque é um tema hoje de pai para filho, com Sim. juvenil, se tornando profissional agora, tá morando fora, então esses temas são relevantes aí. A hierarquia dentro de um trabalho. Você falou do Seba, como eles trabalham lá e tem uma hierarquia, um respeito por ele, por toda a história que ele construiu como treinador. Às vezes eu acho que falta isso um pouco no Brasil, em alguns requisitos. Em alguns quesitos. Mas, essa hierarquia ali, você como pai, você se intrometeu em algum trabalho de treinador ou de equipe técnica de forma mais taxativa, assim? Ou você sempre respeitou as pessoas que você deixou o Felipe, né? Você sabe que eu não lembro assim de casos específicos, assim, sabe? De dizer assim, não, você tem que treinar isso, tem que treinar aquilo, talvez. Opinião sempre vai Que, ter, né? opinião. Mas eu digo assim, Opinião respeitar não, sempre, o sempre eu trabalho do sempre profissional. respeitei, assim, sabe? Desde o início com o TK, assim, a gente era muito cru no pádel ainda e tal. Talvez eu possa ter falhado com o TK em algum sentido, assim, disso. Mas com o Beto Ferreira, que já era um cara mais. Já tinha um renome, já tinha uma experiência. Então a gente sempre procurou buscar características positivas nos treinadores, né? Então o Fê fala assim, o TK na época, quando ele era mais magrinho, né, tava mais em forma, os movimentos dele sempre foram muito bonitos, cara. Plasticamente você vê o TK jogando à época, era a coisa mais linda, cara. O pessoal parava para ver os movimentos dele, assim, sabe, aquele movimento, e ele conseguiu passar isso pro Fê. Então a gente tirava isso de positivo dele. Do Beto Ferreira era essa parte da iniciação de atleta, parte de defesa, parte de introdução do pádel profissional, né? Então a gente sempre respeitou muito, né? E para fechar, aqui no Brasil a gente fechou com o Possoni, né, cara? Que assim, além da parte técnica, assim, as conversas que ele tinha com o Fê, assim, algumas o Fê comentou, assim, mas pô, as conversas que ele deve ter tido com o Possoni, assim, foram fantásticas, assim, né? Acredito que a gente foi muito feliz nas escolhas do nosso time. Em todas as vezes, acho que a gente não teve uma escolha errada, assim, que a gente falou, putz, esse cara não me agregou em nada. A gente sempre foi muito feliz com essas escolhas de quem tá próximo da gente. Porque essa é a grande diferença pra mim daqui pra lá, é o ambiente. E o acreditar, né, Felipe, também no processo que tu tá sofrendo lá, né? Eu acreditar no processo, ter o apoio para isso, ter o ambiente para isso, entender que é difícil, que é duro. E quando eu falo que é difícil, é duro, não é da boca para fora, é difícil, tem que treinar, porque eu tenho escritório. Então, se eu não apresentar um relatório, amanhã enrola, se ele não treinar um dia, esse dia ele não recupera. Entendeu? É um dia menos que ele treina, né? Então... Tem que acordar às 7 para pegar ônibus, para ir treinar. Menos 5 graus para treinar no inverno. Teve dias que a gente chegou a ir lá, a chegar para treinar a menos 5. E não, lá não tem frescura. Entrou na quadra, aqueceu, pode tirar casaco, pode tirar... E vai... E aí por isso que a gente conversou, né? Sobre... Tem uma autoridade... O ambiente faz aquela autoridade, porque um conversa com o outro, né? Às vezes tá até no olhar ali, né? Tá todo mundo querendo a mesma coisa, então não tem como você... agora eu não vou fazer muito porque, pô, o cara do lado tá fazendo o dobro. Né? Então, assim, esse ambiente com a autoridade que eu sempre falei, né? Tem a figura do Seba ali percorrendo, aquilo ali cria uma perspectiva que o Felipe fala, cara, eu vou matar ou vou morrer, porque... Eu não sei, filho, mas eu entendo assim que você... eu imagino que deve ser, e ele vai falar, cara, você olhar para a quadra do lado ali, ver os caras que viajam, vivem profissionalmente, que todo mundo que chega na academia, né, pede para tirar uma foto, eu não imagino, mas para eles deve ser um incentivo maior. Né? O incentivo, lá eles são muito meritocratas. Cara, treinou bem, tá treinando, tá se dedicando, você vai subir de nível. Porque lá na academia, você pode jogar com pessoas de qualquer nível. Ou você tá ajudando, ou você tá sendo ajudado. Isso é bom tu falar. Por exemplo, tem dias que você acaba jogando com gente piores, mas tem dias também que eu já cheguei a jogar com o Chostre, já joguei com o Maxi. Em nenhum momento, com certeza, o Chostre, top do A1, vai reclamar porque o Felipe tá fazendo sparring. Ele sente que aquilo ali é um trabalho de comandante para comandado, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Sim, e sinto que eles já passaram por isso. Ou seja, aí eu digo do tempo. Ou seja, quando eles entraram na academia, eles também eram igual a nós.
Alguém fez o trabalho sujo pra eles lá pra Alguém ajudar teve eles, que né? ajudar a puxar eles pra chegarem nesse nível. Isso é uma diferença aqui do Brasil, por exemplo. Essa é taxativa. Sim. Essa é taxativa. Esse ambiente é... Porque, vê, os caras lá conquistaram muito mais do que o Felipe ainda. O Felipe tá começando. Nossa. Entretanto, eles vão lá e fazem sparring com o cara e não reclamam. E não reclama. No Brasil, Não reclamo. só o cara quer treinar com a pessoa melhor, né? E se não botar no tal grupo, já não treina da mesma forma, né? Exatamente isso. Eles né? te ajudam, te incentivam. Na verdade, a academia é uma grande família. O Seba conseguiu criar com professores, com os alunos, uma grande família. Então os caras entendem, você tá mal hoje? Cara, tá tudo bem, você precisa de ajuda, vamos conversar. Porque essa é a parte importante também, né, Evaristo, do treinador. Não é hoje, é mais o cara pode ser muito bom tecnicamente, pode ter a padronização de treino que ele quiser, mas se ele não tiver essa gestão de pessoas ali, ele vai perder o cara, né? Quando a gente fala de profissional, e aí dentro do padre, qualquer esporte, né? Hoje a gente, né, o futebol, ele não é só mais o treinador, né? O cara técnico dali de dentro da quadra, dentro do campo, né? Ele tem que se envolver, ele tem que conhecer a história do menino, ele tem que conhecer, né, a história do atleta, né? O que está passando, o que aconteceu. Ele é um gestor de pessoas, né? E buscar a especialização disso, assim, é fundamental para que as pessoas possam, para que os jovens possam se desenvolver, para que eles possam criar, possam evoluir. Né? Então vai muito além disso. E as pessoas lá, a gente fala da Argentina, lá do Seba, as pessoas falam, todo mundo é de La Plata. Não é. São 2 ou 3 de La Plata. O resto é todo mundo lá da Argentina, de várias cidades da Argentina que vão lá para treinar. Então o Seba, ele tá. As coisas que para nós né, são inéditas, ele está vivendo isso há muito tempo. Então ele sabe quando o menino entra na academia, e a gente já conversou sobre isso, o Fê já falou sobre isso. Ou ele chega lá, menino, ô Brazuca, Fê, Brazuca lá, Brazuca, que passa, né? Então isso para ele fala assim, opa, alguém tá me percebendo aqui, eu não sou só mais um dentro do negócio aqui, né? Então e os meninos também, né, Fê? Por exemplo, bundão que tem lá, essas coisas lá. Porque, como o Stefano contou da história do... Não sei como eles chamam aqui, mas lá a gente chama de bundão. Lá também. É bundão também. Aqui também. Que cara, o início de treino é sagrado. Chega todo mundo chega 15 minutos antes, chegam antes, fazem o aquecimento 15 minutos antes, entra todo mundo na quadra para fazer bundão. E você não é obrigado a participar, mas se participou, tem que ir até o final. Então, tem muita história. Por exemplo, teve... Mas ninguém tem problema de bullying lá com isso, né? Não. Lá... E lá, por exemplo, você sai no meio, cara, você nunca mais joga. Até você ganhar a confiança desses caras, porque eles realmente te incluem. E confiança, perdeu uma vez... E o que é engraçado lá, tem 2 coisas engraçadas disso tudo, assim, ó. Não é o Seba que faz isso. Os meninos. Os meninos chegam lá e eles organizam. Não, e é desde dos profissionais lá, eles jogam, até o menininho lá, se quiser jogar, vai jogar. Só que é o jogo valendo. Né? E o dia que isso aqui foi pro bundão, desses últimos dias aí, foi antes da Copa América, da outra Copa... Não. Foi um amistoso entre Brasil e Argentina e, cara, a gente justo caiu no dia e eu fui no bundão. Cara, toda a academia parou, batia na grade, vamos matar o brasileiro. Começaram a cantar aquela Brasil, como se sente, né, e tal, né? Então... E faz parte, cara. Eu acho que o tempo vai passando, assim, André, e a gente vai percebendo que as coisas vão acontecendo, assim, né? Se a gente prima por um ambiente, faz as escolhas, né? Tenta diminuir os erros e tal, vai acontecendo, né? Assim como a gente agora começa a colher os frutos, né, desse trabalho, né? Porque você vai para lá, para qualquer academia, você vai entrar lá na quadra do fundo. E daí, lá na quadra do fundo... não significa que você não está sendo olhado. Você está sendo olhado. Só que se você treina, que nem o Felipe lá, né? Treina de manhã e treina de tarde, quadra, depois treina isso. As pessoas estão vendo. As pessoas estão olhando. Esses dias o Fê até se surpreendeu que o Maxi mandou uma mensagem para ele, né? Tava jogando a JPP, o outro que eu cheguei nas quartas, e ele me mandou mensagem perguntando como é que tinha sido o meu jogo. Porque lá sai os quadros, sai os resultados, e ele tava jogando A1... E na semana me mandou mensagem, tipo, é algo muito sincero. Sim, não, cara nem precisava. O cara que tá ocupado com outras coisas. Ele nem precisava ter mandado, entendeu? Então, e aí, outra coisa que é legal lá, assim,
conversa sobre basquete, sobre futebol, Sim. sobre Os tudo. caras são porque daí amigos, realmente. são amigos. Sim. E daí sai dali daquele ambiente do pádel, a academia lá que eles vão fazer, o físico é em outro lugar. Então tem os meninos que tem carro, uns meninos vão de ônibus, saem dali, quem quer carona? Quem quer carona? Vão lá, daí vão pro físico, daí lá no físico, com o Ravi Blanco, que é o treinador preparador da APA, né, das seleções da APA lá é mais 2 horas de resenha lá dentro, mas todo mundo puxando todo mundo, Isso né? é muito engraçado. Tem todo mundo sabe o momento da resenha e o momento do treino. Tá dentro da quadra com a raquete, cara, não tem brincadeirinha, não tem piadinha. É Treino. sério, matar ou morrer. Saiu pra tomar água, cara, uma piadinha ou outra, mesma coisa na academia. Tá fazendo exercício, todo mundo quietinho. Deu um momento de descanso, resenha, Legal, O legal. mate, Esse é- né, Fê? um mate. Não, isso não pode Tradicional, faltar. não pode, Isso né? não pode faltar Pra lá. Né? Argentina não pode. Aí outra coisa que eu ia perguntar agora, já estamos quase chegando no final do programa, basicamente, Felipe, fala pra gente. Tu já tá lá há quase 2 anos, já, né, já passou por muita coisa, passa ainda sozinho lá, tá se adaptando, né, Sim. Evaristo? Mas cada vez tá Sim. mais confiante e tá melhor. Já conseguiu alguns resultados agora mais expressivos. Qual que é o teu objetivo primário agora, Felipe, para 2025? Assim, o que tá com o primeiro semestre, digamos, de 2025? Porque agora o ano já tá acabando, né? Sim, Os sim. torneios Sim. já diminuíram. O objetivo pro ano que vem é terminar o ano top 100 da Argentina. Do AJPP Esse lá. do AJPP, esse é o principal objetivo, acredito, do ano. E Mas tem algum objetivo de ranking, assim, de performance, mas tem algum objetivo pessoal? Parte física, melhorar? Tá faltando alguma Ah, coisa? acredito que o físico é muito importante e manter a consistência. Ou seja, poder ficar mais tempo, render mais tempo no alto nível. Acredito que essa é a grande diferença entre os profissionais, os top 1 do A1, para nós. Entendi. O Jotinha estava aqui e também falou que eles conseguem ficar mais tempo desempenhando melhor. E isso vem com treino físico, tático, mental. E aí, esse tempo aí que você tá falando, né? Você tá com esse projeto 2025 ali, ser top 100 na Argentina. Os teus treinadores lá, o Seba, disseram que isso é palpável? Como é que tá? Vocês estão alinhando isso como equipe como um Sim. todo? É palpável vocês chegarem nisso? Sim, conversei muito com eu converso muito com o Seba, né? Porque como o Possoni foi o cara que me abriu as portas e ele passou esse meio que cajado pro Seba. Então, eu confio 100% no que o Seba disse. Então, o Seba disse que a gente pode chegar nesse nível, vai precisar de dedicação, tudo, mas ele acredita que é bem palpável. E aí, outro papel do pai agora, Evaristo. Tu sabe o treinador já disse isso, verbalizou pro Felipe, ó, vocês têm condições, Sim. né, em todos os sentidos de estar top 100. Agora, como pai, como é que fica essa expectativa? Tu vai ficar relaxado? Eu sei que não dá 100%, mas Sim. assim, já confiou no trabalho, já viu que dá certo, já viu que o Felipe tá rendendo. Agora é com ele mais e tu vai... Agora as conversas que a gente tem agora são agora os ajustes finos, né? Então como a gente estava conversando um pouco antes, né? O Felipe sabe que ele precisa evoluir um pouco na parte física, né? Que agora é tudo uma crescente, né? Então precisa evoluir um pouco na parte física. Não que ele não tenha o físico hoje, né? Mas para dar o passo seguinte, para atingir o top 100, hoje, se tudo der certo, e já está dando certo, né? Ele termina como top 300 da Argentina esse ano, né? De 1.200 e pico lá de inscritos e participantes, né? Então termina como 300 da Argentina. Então eu acho que isso, com planejamento, com tudo, isso é palpável, né? A gente sabe as coisas que tem que melhorar, ele sabe o que precisa fazer, sabe que precisa se dedicar mais. Então eu acredito assim, ó, a direção ele já sabe, né? Ele já sabe onde ele quer chegar. E aí o caminho a gente vai ajustando, né? Um pega uma estrada, outro pega outra estrada, vai ajustando ali, mas com esse respaldo do Seba, da equipe lá. Hoje tu tá mais tranquilo, então, Evaristo, na verdade. Muito mais tranquilo. Você já tem um caminho, você vai só ajustando o Felipe chegar lá na rota, né? Sim. Essa parte agora que ele tem aí, top 100, na Argentina, que a gente sabe como é difícil o circuito lá, muito duro. Tem também ainda, Felipe, uma vontade de você voltar a jogar no Brasil, agora que o BPT tá cada vez mais expoente? Só voltando ao assunto da Argentina antes, eu acho que é muito importante, que eu nunca tive aqui, que eles fazem muito lá, é planejamento. Tá. A periodização, Por exemplo, assim... eles pegam um calendário, temos esses campeonatos,
a nossa ideia é chegar até aqui. Por exemplo, tem o JPP 100, a nossa ideia é chegar na semifinal, chegar nas quartas de final. E nisso eles vão fazendo uma média, né? Claro, você pode perder uma fase antes, uma fase depois, mas esse planejamento de pegar os campeonatos, treinos focados nos campeonatos, é muito importante. E aí você pode falar, velho. Não, eu ia falar pra ele pro ano que vem, né, filho? Que o André perguntou ali pra você jogar voltar pro Brasil e jogar. A ideia é eu poder voltar algumas etapas aqui pra jogar o BPT. Legal. Eu tenho esse sonho de jogar aqui. Tá. Claro, agora fica tudo mais fácil, né? Já tá lá aclimatado e agora como o circuito aqui tá melhorando, o BPT vai ter, até o Furguest teve aqui no programa e revelou algumas coisas que vão ser feitas, então vai ficar mais profissional ainda o circuito. Você consegue agora interagir, né? Porque o Felipe, como ele foi naquela transição de juvenil para profissional, pouco ele jogou aqui agora na fase boa, digamos assim, né? Então, beleza, vai voltar. Como a gente já falou, tu dá o respaldo total para ele. Alguma coisa em relação a formação de atleta que eu ia perguntar é o seguinte, alguma informação que o Seba diz para você assim, Evaristo, um jogador profissional ele demora tal período, porque às vezes o treinador tem que respaldar pro pai isso, né? Sim. E às vezes essas verdades ele vai mais pro pai para depois chegar no atleta. Claro. Tem algum tempo que ele sempre te falou, desde que tu chegou lá, tem um tempo médio assim de maturação? O Seba fala muito, quando você chega lá, que o menino vai ficar, né? Porque tem a pré-temporada, mas quando ele sabe que o menino vai ficar, ele chama o pai lá e fala assim, antes de 3 anos não venha me cobrar nada, não venha me cobrar absolutamente nada. É trabalho, é treino, é isso. Depois de 3 anos... Aí a gente vai começar a conversar sobre o alto nível, sobre essas coisas, né? E aí depende da caminhada, né? Alguns meninos amadurecem mais cedo, outros amadurecem mais tarde, uns... Então tem isso, assim. E a gente está comprovando que na prática o trabalho é a longo prazo, não adianta. Isso é muito engraçado, porque eu cheguei lá com uma expectativa enorme. Acreditava que em 6 meses eu ia estar jogando com os caras do A1. Não nesse nível, mas disputando. Você cria uma expectativa muito grande porque é tudo novo. E acho que hoje eu aprendi que o trabalho tem que ser feito. Ou seja, não olhar o final, mas sim aproveitar a jornada. O processo inteiro. O processo. Aproveitar tudo. Porque é muito legal que eu vejo assim, você chega lá um dia, você não sabe em qual quadra você vai treinar, você não sabe, você tem uma ideia, mas você não sabe em qual quadra. Será que hoje eu vou ajudar quem tá atrás, quem tá iniciando, quem tá um tempo atrás de mim, ou será que hoje eu vou fazer as duas coisas, né? Então isso faz com que você nunca fique confortável, né? Porque você para treinar com esses caras de alto nível, você tem que estar preparado. Mas também você tem que estar preparado para ir lá e para fazer o teu papel para que outras pessoas possam crescer, né? Entendi. Aí, Felipe, você almeja, então, voltar para o Brasil, fazer alguns torneios aqui, né? Tem um objetivo futuro que eu digo assim, não 2025, 2026, 2027, 2028, sei lá, daqui 3, 4 anos, tem alguma coisa que você almeja de fato, assim, depois que passar essa maturação dos 3 anos que o Seba fala, depois que você ficar, digamos assim, mais cascudo nos torneios lá, fizer essa interação de novo com o Brasil, tem algum sonho, digamos assim, a médio prazo? Então, eu tenho 2 grandes sonhos, assim, que eu posso dizer que se eu terminar minha carreira aí, eu vou estar satisfeito. Um deles é viajar, por exemplo, ir para Espanha, viajar para jogar esses torneios, porque é muito engraçado, o Maxi, o Chostri, todos esses caras contam as histórias e parece ser muito legal, assim. Isso é uma aventura que eu quero viver. E a outra é impossível não dizer que representar a seleção brasileira, né? É algo que acredito que todo mundo tem esse sonho. Eu tive a oportunidade de ser convocado na seleção de menores, mas acabou tendo a pandemia e eu acabei não podendo. Mas acredito que agora, pelo profissional, eu acredito que uns 2 ou 3 anos eu possa estar representando a seleção brasileira. Legal. Essa conversa está chegando ao fim. Eu queria já, de antemão, agradecer aqui os nossos patrocinadores, a UFOP, que investe em nós e a nossa equipe, a Level, que é o nosso novo complexo aí a partir de janeiro, um centro de alto rendimento que a gente estava visitando lá,
ao Vostro, restaurante que é nosso parceiro. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Sei que vocês chegaram da Argentina aí há poucos dias, né? Há um dia, Ontem, né? de madrugada. Ontem, né? De madrugada. Ontem às 2h20 da manhã. Queria agradecer. E queria que, como últimas palavras, assim, Evaristo e Felipe, deixasse algum recado para os nossos telespectadores, principalmente assim para os... Acho que hoje o tema foi mais pai e filho, essa relação de profissional, alto rendimento, esse sofrimento todo que é o esporte de alto rendimento, né? Porque você falou das biografias que você leu. Sim. E acho que todas elas sempre remetem para o mesmo caminho, né? Sim. Não vai ter nada muito fácil, não vai ser fácil para o atleta, para o pai, para familiares, para treinador, vai ter sempre um misto de coisas ali. Mas que vocês deixassem, Evaristo ou Felipe, na ordem que quiser, deixassem algum recado para os nossos telespectadores sobre toda essa jornada que vocês estão fazendo. Se vale a pena, se não vale. Enfim, no final, é isso que eu digo. Assim, dar uma dica para quem é pai, né, Evaristo? No final, tudo sempre vale a pena, né? É o que eu digo, assim, né? Quando a gente chega no destino, o caminho valeu a pena, né? Apesar do Felipe estar começando ainda essa jornada, mas a gente já tem uma história para contar, né? Já tem um caminho percorrido. Mas eu acho que se eu tivesse que colocar assim uma coisa que a gente conseguiu estabelecer foi essa honestidade, assim, sabe? Quando ele tinha 12, 13 anos e não entendia. Desculpa. Não, pode ir. Não entendia muitas coisas, né? Era difícil, como ele falou, sim. Mas era necessário. Então, eu acredito que como pai, você tem esse dever, sim, né? Por mais que seja dolorido, né? É ser honesto, né? Porque depois você vai colher tudo isso, né? Você vai preparar ele para que o mundo é. Né? A gente não adianta ficar enfeitando que vai ser um mar de rosas. Não vai ser. Não vai ser como jogador profissional, não vai ser como médico, não vai ser como nada. O mundo é o que o mundo é. Então, assim, a gente sempre foi muito honesto, né, com ele, né? Então, eu acho que se um pai se eu deixaria uma dica para um pai, cara, senta com seu filho, com a sua filha, conversa com ele, explica para ele, filho, eu queria que o mundo fosse, mas o mundo não é do jeito que a gente... Né? E se você quer jogar, quer dar o esporte, talvez o pai possa não estar tão presente quanto eu pude estar, né? Até hoje a gente é muito presente, mas tendo uma boa base, eu acho que é isso, né? Então a honestidade acima de tudo, eu acho que é o fundamental disso, né? Legal. Felipe, dá um recado então aí para o pessoal, para os espectadores aí, em relação à tua parte, né? Teu Sim. pai se emocionou aqui falando da parte dele, mas e a tua parte como jogador, como atleta juvenil? Vale a pena para quem quer fazer isso, quem quer ir para Espanha, quem quer ir para Argentina, seja lá o que quiser fazer? Então, tá valendo a pena? Eu acredito que quem quer, faz. Não importa como, mas faz. E o importante é dar a vida em cada momento. Ou seja, aproveitar cada jornada, aproveitar cada bolinha e realmente dar a vida, porque não é só você. Quando eu aprendi isso, mudou muito o meu raciocínio. Que não sou só eu que entro dentro da quadra. Entra meu preparador físico, entra meu treinador, entra meus pais, entra minha família que tá em casa assistindo. Entra todo mundo, toda essa galera que me ajudou. Eu sinto que eu devo a eles isso. Não em sentido de botar pressão. Sim. Mas que tá todo mundo no mesmo barco, remando pro mesmo lugar. Então, muitas vezes, você pode querer desistir, você vai ter esses momentos, não é fácil. Vai ter momentos que você vai querer desistir, vai ter momentos que você querer abrir mão de tudo, mas, cara, confia em todo mundo que tá confiando em você. Ou seja, se todo mundo confia em você, por que você não pode confiar em você? Essa eu acho que dê a vida em cada momento. Legal, pessoal. De novo, agradeço vocês. Obrigado por terem vindo aí. Vamos descansar agora, né? Descansar um pouquinho agora. Legal, obrigado. Obrigado, pessoal, porque assistiu a gente. Semana que vem, próximo episódio com o Pedro Toca Fundo. Até mais. Um abraço.